Sim, hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo, tudo através da ótica espiritual. Nós estamos estudando as energias do corpo e da alma, essas energias novas, né, novas para a gente, né, que vai estudar, que atuam em nosso corpo, né, físico e no causal, no perispírito. Então, hoje nós vamos estudar as energias do corpo físico, tá certo? Como matéria. Então diz a lição: como sabemos, tudo no universo é energia, tudo é vibração e frequência. Todas as coisas são constituídas de energia. A matéria é a condensação da energia. O homem, para a conservação do seu corpo físico ou sua força material, recebe energias da natureza. A matéria física, na matéria física, existe a matéria pensante, inteligente, consciente, que se encontram no encéfalo. Os diversos centros nervosos possuem a matéria táctil e motora. Na pele existe a matéria táctil. A energia, a senase, é a força vital que facilita o funcionamento e a coordenação dos movimentos dos órgãos. Ela atua como um mecanismo de regulação e sustentação das funções fisiológicas, permitindo que os sistemas do corpo trabalhem de maneira harmônica e eficientes. A energia Okamaya manifesta-se no plexo lombar do ser humano, sendo responsável por harmonizar e manter o equilíbrio entre os elementos do corpo. Ela preenche os espaços entre as células, garantindo a coesão e integridade do organismo. A energia Akmaya indica que a mente humana tem um papel crucial na saúde do corpo. O pensamento excessivo ou desregrado pode gerar desequilíbrio no organismo. Desta forma, o pensamento pode afetar diretamente nossa energia vital e, com isto, o bem-estar físico, indicando a importância do equilíbrio mental para o equilíbrio do corpo. A energia Ofemaya atua no chakra sagrado do homem, atraindo todos os elementos necessários para a constituição da matéria física. Ela engloba em si todos os elementos orgânicos presentes no ser humano, promovendo o equilíbrio e harmonia entre o corpo e a alma. Então, a mensagem é curtinha, né? Mas, como das anteriores, cheia de informações, né? Então, vamos ver aqui, olha. Como sabemos, tudo no universo é energia, né? A gente já vem batendo isso há muito tempo. E essa energia está em vibração e em uma determinada frequência para cada realização. No pensamento mesmo, cada pensamento tem uma frequência vibracional, uma frequência da vibração, tá certo? Então, eu separei aqui algumas, desde a primeira aula, no caso, né? Algumas informações, e eu gostaria de ir lá para a gente ver as duas leis principais, né? Quer dizer, a necessidade está fora disso, né? Mas a lei do movimento e a lei da vibração, que são o início dessas leis, quando elas se manifestam pela primeira vez, tá certo? Então, vamos ver aqui, eu coloquei, deixa eu ver por aqui, eu anotei aqui, certo? Que tem muitos números para a gente decorar. Então eu botei aqui assim, tá? Olha. No princípio era um caos, né?
A gente viu isso, né? Olha, só existia o absoluto, pleno, né? A gente vai ver isso lá, né? Que eu tenho a imagem, uma figura. Tudo era caos, não existia densidade alguma. Nas partículas que constituem o absoluto, em toda a sua plenitude era silêncio profundo. A quietude se perpetuava em sua vastidão infinita. A escuridão encobria a face do infinito. O movimento não existia, senão em contingência e potência. A vida não tinha um ânimo vivificador. Isso era antes de tudo, antes do absoluto manifestar no absoluto a necessidade da vida, né? O movimento não existia, senão em contingência e potência no interior dela, né? A vida não tinha o ânimo vivificador. Esse ânimo vivificador é a vibração e a lei do movimento que faz ele circular, né? Não existia movimento, então Deus vai criar esse movimento, tá certo? Então vamos ver aqui a outra parte, né? Acho que vai. Estão prestando atenção, né? A gente está fazendo um repeteco disso aqui, né? O princípio do movimento, tá certo? Então diz assim, olha, no instante da criação, né, quando manifestou a necessidade no absoluto, o ponto de partida, o início do movimento de Deus, né, maneira circular, que gerou o universo, nós vamos entender como sendo a necessidade da vida por si mesma, existente no absoluto. Estava lá, latente, né? Em contingência e potência, que se manifestou como a primeira lei, a necessidade, e a mais importante do universo, porque tudo é a necessidade. Nada acontece sem a necessidade, porque foi ela que gerou tudo, né? E o grande supremo, que é Deus, a gente pode chamar, né, grande supremo, absoluto não, que o absoluto é né? Deus é que é a vida do absoluto. Nós podemos chamar ele de fonte, né? Porque ele gerou todo o universo e alimenta de energias todo o universo, né? Então o grande supremo, manifestando a sua infinita misericórdia, entendeu? Dando início a tudo, ao movimento, com a esfera rarefeita, né? Assim existe o absoluto, né? Que é constituído de todas as partículas existentes, invariavelmente, e Deus, que é a vida do absoluto, que antigamente era um caos, né? Então aí ele diz assim, Deus, a gente já viu, né, energia positiva, vibrou a sua inteligência, que é a primeira manifestação da inteligência no universo, tá vendo? Existe a inteligência de Deus no universo e existe, essa é absoluta, e existe a inteligência nossa relativa que está em desenvolvimento com a consciência, tá certo? A gente está estudando isso. Então, a primeira manifestação da inteligência do universo sobre si mesmo, iniciando o movimento circular. Isso, né? Então, a necessidade emitiu a forma que Deus atendeu, criando a esfera rarefeita, e a esfera rarefeita girou, criando essa lei do movimento, que coloca todas as partículas do absoluto, que eram caos, vai colocando ela em ordem, né? Elas vão girando naturalmente, tá certo? Então agora vamos ver aqui. Vamos voltar para o princípio, né? Onde a gente estava, né? Então, olha, como sabemos, tudo no universo é energia, tudo é vibração e frequência. Todas as coisas são constituídas de energia, certo?
Então vamos ver agora a vibração, tá certo? Vamos ver a vibração, a lei da vibração, quando começou a vibração, tá certo? Então vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, ver se a gente acha aqui a lei do movimento, aqui a lei da vibração, né? Ó. Então, o que é que acontece, né? A primeira lei é a necessidade, né? Olha, esta é a primeira lei que se manifestou e a mais importante do universo. A necessidade do absoluto, necessidade da vida do absoluto. Ele é o absoluto, a necessidade da vida, emitiu a forma que é a forma do que o absoluto necessita, vida, né? E essa forma é a vontade. O que é a vontade? É a forma emitida pela lei da necessidade, tá? Essa é a vontade do universo, né? A nossa vontade vem desenvolvendo também, né? E a vontade, essa vontade do universo, da lei de Deus, né? Criou o pensamento, ou seja, pegou a forma que é a necessidade, né? A necessidade do absoluto emitiu uma forma, então que é a vontade, essa vontade entrou em vibração, certo? E criou o pensamento. Então a gente já estudou isso. O que é pensamento? Pensamento é vibração. Tudo no universo é movimento e vibração. Então tudo no universo é movimento e pensamento, tá certo? Então veja bem, olha, a necessidade, a vontade, né? A necessidade emitiu a forma que é a vontade, e a vontade criou o pensamento, que é a vibração, né? O pensamento. São manifestações de leis que constituem uma norma para a criação e manutenção do universo. Beleza assim? O absoluto emitiu a forma, que é a vontade, e a vontade faz vibrar a forma, que é o pensamento, tá certo? Então vamos ver aqui agora. Então veja bem, né? Como sabemos, tudo no universo é energia. Então o que é energia? Tudo no universo é energia, né? Então vamos ver aqui. Tá. Deixa eu ver se é aqui na 04. A origem da energia, né? Olha, aqui é o absoluto, aqui é Deus. Então vamos ver essa parte aqui. Não, Gilberto, eu quero aqui. Deixa eu ver aqui. 04. Quando a gente vê o princípio da criação da energia, né? Tá vendo? Vamos diminuindo aqui um pouquinho, que está muito grande, né? Aqui, Bertinho, aqui, tá? Então veja bem, eu vou aumentar um pouquinho porque ficou muito pequenininho. Deixa aqui para a gente ver melhor. Ela vai saindo vai. Aqui, olha. Quem criou as energias do universo? Todas as energias do universo. O movimento dos éteres. Não foi isso que a gente estudou? O movimento dos éteres. Então, olha aqui, ó. O éter, a tabelinha, né? Tabela da evolução. O éter em movimento cria energia. Cada éter cria N energias que se manifestam em todo o universo, né? Essa energia, né, em aceleração, por causa do movimento do éter, né, ela vai acelerando, e o movimento da esfera rarefeita, né, acelera, produz eletricidade, né? Essa energia aí produz eletricidade. Veja que aqui já é a criação da eletricidade no universo,
a criação da energia e a energia cria a eletricidade, né? Aí tem uma pausa, uma parada e depois volta a vibrar, né? A aceleração, né? Nova aceleração e da eletricidade que produz calor. Porque a eletricidade em movimento produz calor, né? A aceleração da eletricidade produz calor. E esse calor produz luz, tá certo? Então, nós estamos estudando as energias. O princípio, tudo no universo é energia, não é verdade? Que é o movimento dos éteres, vibração, não é? Que é o pensamento, e a frequência é que vai determinar o corpo que ele está, né, atuando, tá certo? O que ele está fazendo no corpo, qual é a função da energia naquele momento, né, na criação da matéria. Então assim, como sabemos, tudo no universo é energia, que é o movimento dos éteres, tudo é vibração, porque é o pensamento, a vontade do absoluto que cria, que vibra, né? E a frequência que determina a qualidade da energia. Frequência alta, energia mais perfeita; frequência mais baixa, energia menos perfeita, no caso, certo? Então lembra aquela que às vezes foge o termo, né? É uma consumição. O que nós apresentamos do nosso irmão, né, extraterrestre, que ele explica o que é frequência, né? Simplesmente frequência. A frequência não é boa nem ruim. A frequência é baixa, ou é alta ou é baixa, né? Não existe a frequência ruim, não existe a frequência baixa. O que existe é a manifestação, né, que Deus, né, ele se expressa através da música, das energias, não é assim? Transmitindo seus sentimentos. Não é assim? Uma definiçãozinha. Tá? Então, essa é a energia numa determinada frequência, manifesta o sentimento de Deus nessa frequência baixa, na terceira dimensão. Aí você vai dizer: poxa, Gilberto, mas Deus não é amor puro, absoluto? Sim. Mas aqui nós estamos estudando o relativo, que é a criação dele, do universo. E aí vai dar mais baixa vibração lá no reino mineral, né? O amor de Deus está ali no reino mineral, mas não pode se manifestar porque as energias estão aprisionadas com uma frequência baixa, né? A energia tem vibração e a frequência é que determina. Então o sentimento absoluto de Deus está no mineral, está. Se manifesta? Não, por quê? Porque a frequência da vibração é baixa, esse sentimento está aprisionado. Ele só vai, né, ele vai se apresentar como no mineral, esses sentimentos, de acordo com a frequência. Quando essa frequência vai aumentando, os sentimentos de Deus vão se manifestando mais puros, mais perfeitos. Isso em nós, né? Estou falando, está vendo? Está certo? Então diz as frequências: todas as coisas são constituídas de energia. Está percebendo? A matéria é condensação da energia. O homem, para a conservação do seu corpo físico ou força material, recebe as energias da natureza, nos sende força quando a gente dorme. Então vamos dizer assim: matéria é energia condensada, né? Então vamos ver aqui, aqui a gente já viu as energias, né? Agora vamos ver como é que a energia se condensa, né? Tá certo? Vamos ver como é que a energia se condensa. Eu estou fazendo esse repeteco para a gente entender as energias que nós vamos estudar daqui para frente. Por que, Gilberto, que ficou assim? Oxe, eu não botei, não foi 8? Aí eu deixei em 4, não, eu quero 0,8.
aqui é o pósitron inicial. Então, tudo energia. O éter, os éteres, né? Prana, Vayu, Prithvi, Apas e Tejas, os éteres. É um mar de éteres, né? Que eles estão aí dos locas que foram se expandindo, né? A gente viu na semana passada. Ali no centro, no meio, né? Do universo, né? O universo sem as galáxias, né? A gente vê que qualquer posição que a gente esteja ali tem todas as energias. E a gente ainda chamou a atenção dizendo assim, olha, a Suramaia, em uma mensagem dele, diz assim, vives inseridos no mar de energia, nós estamos mergulhados no mar de energias de todas as qualidades. Prana, Vayu, Prithvi, Apas, Tejas, as energias desses éteres todos, né, em desdobramentos, nós estamos imersos nisso. Está bem assim? Bom, então vamos supor, eu vou analisar a condensação da matéria, o princípio da condensação da matéria. Eu vou pegar, vamos dizer assim, o Prithvi, né, que é amarelo. Então o mar de Prithvi é agitado, todos eles. Eu vou analisar um, serve para todos. O mar de Prithvi é agitado. Então, nessa agitação abre algumas brechas, né? Essas brechas se transformam em vórtice pelo movimento circular. Esse vórtice atrai para dentro dele o éter Prithvi. Como o éter Prithvi junto a todos os éteres, né, estão as partículas do absoluto ali dentro, porque foi o éter que deu o movimento, né? As energias que deram movimento. No caso, a energia cinética, depois, né, as outras energias vieram. Então, todos esses éteres, né, têm as partículas do absoluto em si. Então, quando ele atrai o vórtice, atrai o Prithvi para dentro dele, traz com ele partículas do absoluto. E essas partículas do absoluto começam a girar, tá certo? Começam a girar. E o vórtice atrai o Prithvi para dentro dele e vai atraindo e reduzindo a vibração dele. Olha a vibração, tá certo? Né? A frequência da vibração vai reduzindo a frequência até que chega a um ponto de saturação, certo? Esse ponto de saturação é essa bolinha aqui, que é o átomo etérico, porque é um átomo, no grego, átomo quer dizer indivisível. Então aqui é indivisível. Se você separa ele aqui, vai dar o quê? Só vai dar Prithvi mesmo. Tá certo? A mesma coisa com o Prana, com o Tejas, com o Vayu, com o Apas, né? Então aqui foi o princípio da condensação da matéria. Tá certo? Então daqui juntou os 5 éteres, a gente já estudou isso, né? Que não precisa ser um para um, né? Aqui pode ter 200, aqui pode ter 30, aqui pode ter 10, aqui pode ter 1, mas que tenha todos os 5 para a criação. Então cria o pósitron cria o próton cria, né? A gente vai vendo aqui, eu vou baixando aqui para a gente ver. Ele cria o próton, tá vendo? Quando ele vai descondensando, né? O Prithvi vai descondensando, a energia dele vai criando esses anéis, né? Em torno dele, como Saturno, os anéis de Saturno. Então, porque aqui tem um micro e o macro, é a mesma lei, certo? Então, aqui, agora, quando ele emite, tem o vórtice aqui, que a energia entra pelo vórtice, quando chega aqui, ela se choca aqui, né, com a energia aqui, cinética, né, do próton, e aí cria o elétron. Ele é onda, quando ele se choca, cria, condensa, fica um corpo, certo? Então, isso aqui é a evolução. Quando esse trabalho aqui, ele vai descondensando, o elétron vai entrando, né? Aí, quando ele penetra aqui, tá vendo? Nessa periferia aqui, quando ele vai penetrar, porque aqui, olha, o elétron é negativo, energia negativa, e aqui dentro
é positivo, negativo é positivo. Então, equilibra um para um elétron, um próton, um átomo etérico, um elétron, um átomo etérico, tá certo? Aí ele vai trabalhando, né? Pronto. Aí ele já entrou, o elétron já não está mais aqui na camada, ele já está dentro dele. Então, positivo e negativo aqui dentro. Então, aqui do lado de fora ele é neutro, nem é positivo nem é negativo. O nêutron, está vendo aqui? Nêutron. Então, ele aí continua evoluindo e o elétron vai até que ele para e o elétron entra nele, né? Que é o pósitron final. Aqui, ó, o átomo é como uma pedra de gelo, uma bacia d'água, ele vai se dissolver e vai, né, ficar misturado com o éter Prithvi, sendo que ele, com esse trabalho todo que realizou, esse Prithvi é consciente dos trabalhos que realizou. Quando ele foi condensado, era inconsciente. Tá certo assim? Então, a energia, matéria é energia condensada. Está percebendo? Então, vamos lá, vamos continuar. Né? Gilberto. Então, a matéria, né? Cadê? A matéria é a condensação da energia. Condensou o átomo etérico que constitui os pósitrons, que transforma em próton, que evolui e passa a ser nêutron, que evolui e passa a ser pósitron final, e aí se dissolve. Essa energia com a velocidade maior vai condensar átomos, né, com vibração maior. Tá certo? É a condensação da energia. O homem, para a conservação do seu corpo físico ou sua força material, recebe a energia da natureza. Então, olhando lá o próton, né? Deixa eu ver aqui. Como ele está mergulhado, vamos supor que aqui é o pósito inicial, ele está mergulhado, então a energia prana aqui está conservando ele em condensação. Mas quando ele aumenta a frequência vibracional, que fica igual ao do prana, né? A energia prana, aqui com uma vibração menor, ela vai acelerando e quando ela fica igual, não tem mais razão de fazer compressão, ela se dissolve, tá certo? Então, aí é que diz assim, né? O homem, para a conservação do seu corpo físico ou sua força material, recebe a energia da natureza, tá certo? Na matéria física, no corpo da gente, né, existe a matéria pensante, a matéria inteligente, a matéria consciente, todas elas, a Shabina só botou as três aqui para indicar que matéria é energia condensada. Se existe a energia pensante, a energia do pensamento, ela condensa. Se existe a energia da inteligência, ela condensa. Aí a consciência ela tem a consciência do universo e a consciência da gente, inteligência da gente, pensamento da gente, tá certo? Tem no universo e tem na gente. Na gente é condensado, né? Que quando vai descondensando, vai entrando em contato com a energia da inteligência do universo, a gente vai sintonizando ela, nossa inteligência vai ficando mais perfeita, mais pura, mais penetrante, né? Então diz assim, ó, na matéria física existe a matéria pensante, inteligente e consciente que se encontram no encéfalo. A energia do pensamento, a energia da inteligência, a gente já estudou isso, né? Que eles ficam nos neurônios, né? Na área primária dos lobos fica a energia da inteligência e na área secundária fica a energia do pensamento. A gente já estudou isso, né? Tá certo? E tem ainda no nosso corpo físico tem a matéria táctil, que é a energia táctil, que é Vayu, né? E tem ali a energia motora, que é a energia motora, o quê? É a energia vital, né? Mais a tátil, né? Nada na pele existe a matéria táctil, ou seja, a energia táctil, tá certo? Bom,
Fechado isso, agora vamos estudar as novas energias, né? A gente já viu aqui na leitura, né? Essa energia ascenase é a força. Né? Tem energia que tem do corpo físico, que a gente está estudando, e tem a energia da alma. Mas tem uma energia que é comum, tanto na alma como no corpo físico, com frequência vibracional diferente, no caso. Né? Então, a energia ascenase é a força vital do nosso organismo, que facilita o funcionamento e a coordenação dos movimentos dos órgãos. A sincronia entre os órgãos é como se fosse um lubrificante, né? Nas engrenagens, né? Então, elas facilitam esse movimento. Não fica, o nosso organismo não fica ressecado, rígido, né? Fica facilitando, né? Ela atua como um mecanismo de regulação e sustentação das funções fisiológicas, permitindo que os sistemas do corpo trabalhem de maneira harmônica e eficiente. Vocês estão percebendo? Essa energia ela está em todo o nosso corpo, entre as células, tá certo? Entre as células, fazendo com que as células tenham esse movimento externo livre, né? Cada célula tem cada neurônio, cada glândula, todos eles, né, têm esses movimentos, tá certo? Uma coisa que a gente vai estudar, eu vou deixar para estudar mais tarde, é que a gente estuda, né, e se refere sempre, vamos dizer assim, ao que já é átomos, né? Ao que já foi criado pelos átomos, né? A gente fala de sais minerais, proteínas, vitaminas, né? Essas coisas todas, mas isso é constituído de átomos. Os átomos são constituídos de energias dos éteres que a gente viu. Estão percebendo? Então, quando a gente vai estudar isso, a gente vai se apegar ao resultado já da condensação, né, desses átomos, né, para trabalharem no nosso organismo, né? Então, a gente vai ficar na matéria. Mas nós estamos estudando energias, né? Assim, ó, energias do corpo, não átomos do corpo, porque o átomo já é matéria. Nós estamos estudando, a gente está estudando as energias que constituem os átomos, que constituem né, os elementos, né, que dão sustentação ao nosso organismo, né? Como gorduras, essas coisas, sais minerais, proteínas, vitaminas, né? Então, nós estamos estudando as energias que constituem esses átomos, que constituem essas vitaminas, proteínas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está entendendo? Tá certo? Então, a ascenase é uma energia que constitui átomos, ou ela está aqui sem constituir átomos, apenas como energia, tá certo? Essa energia é a força vital que facilita o funcionamento e coordenação do movimento dos órgãos, né? É como se os órgãos estivessem mergulhados, né, em uma substância, que eles ficassem navegando ali naquela substância, né? A ascenase atua como um mecanismo de regulação e sustentação das funções fisiológicas. Estão percebendo? Então, tudo se funciona, os órgãos têm essa liberdade, né? Eu vou penetrando mais. As células que constituem os órgãos, elas trabalham assim, tá certo? Não estão grudadas, rígidas, não. Estão soltas, trabalhando, né, nos seus movimentos próprios, né?
permitindo que o sistema do corpo trabalhe de maneira harmônica, né? A harmonia entre todos eles, quando existe uma diferença de energia, de vibração, né? Em qualquer célula de um órgão, o órgão está doente, ele perde essa harmonia, tá certo? E perde a eficiência também, tá certo? Então vamos ver a outra energia, que é a Alcamaia, né? A energia Alcamaia, onde ela se manifesta no plexo lombar do ser humano, sendo responsável por harmonizar e manter o equilíbrio entre os elementos do corpo. Veja, né? Essa daqui facilita o trabalho, essa daqui, né, já é responsável pela harmonização entre eles. Aqui não tem a harmonização, elas trabalham em conjunto, né? Cada uma tem a sua parte para o conjunto, para o todo, né? O corpo físico, as células, no caso, né? Manter o equilíbrio dos elementos do corpo. Ela preenche os espaços entre as células, garantindo a coesão e a integridade do organismo. Está percebendo? Quando a gente vira de cabeça para baixo, aí se não tivesse ela, aí o intestino ia lá para cá, o cérebro, está entendendo? Quando a gente virava de lado, aí do lado esquerdo, lá vai o fígado se desloca, fica misturado lá com o baço, né? Assim. Então ela que não permite que isso aconteça. Alcamaia, tá? A senase dá liberdade para os órgãos trabalharem, né? As células, no caso, e os órgãos constituintes. Essa aqui mantém eles grudados lá para não se despencar um para um lado, outro para o outro. Tá certo? Aí vem a Akimaia, né? A Akimaia indica, essa daqui é importante, né? Indica que a mente humana tem um papel crucial na saúde do corpo. Percebe? Mente sã, corpo são, né? Não tem esse ditado? Sabedoria popular. Mente sã, em latim, né? Mente sã, in corpore sano, negócio assim, né? O pensamento a gente já estudou aqui, que ele gasta uma quantidade extraordinária de energia. Que mais? O pensamento excessivo ou desregrado pode gerar o desequilíbrio, eu diria, gera desequilíbrio no organismo. Tá? Desta forma, o pensamento afeta diretamente nossa energia vital, né? A senase, força vital, né? E as energias do centro de força, né? Vital, e com isso o bem-estar físico, indicando a importância do equilíbrio mental para o equilíbrio do corpo. Tá certo? Ora, se você está com um órgão desse já com menos energia e você fica com o seu pensamento desarmonizando mais o organismo e aumentando mais a diferença ou a escassez, aumentando a escassez de energia no corpo, qual é o benefício disso? Né? Tá certo? Então, Akimaia. Aí vem a outra energia, que é a Ofemaia. Essa atua no chakra sagrado do homem, atraindo todos os elementos necessários para a constituição da matéria física, para preenchimento das formas da matéria física, né? Ela engloba em si todos os elementos orgânicos presentes no ser humano, promovendo o equilíbrio e a harmonia entre o corpo e a alma. Certo? Então, veja bem, aí vamos dizer assim, o nosso centro de força, a gente vai ver quando da encarnação, tá? A gente vai estudar a encarnação, reencarnação e desencarne, tá? Então, o nosso centro de força, do corpo físico, o centro de força, o plexo, chakra e tal, do centro de força, eles trazem as formas dos órgãos.
né? Das células, cada célula com suas organelas e tal, tal e tal. Mas essas formas são ocas. Quem é que preenche essas formas? A energia eufemáia. Essa energia eufemáia está onde? No chakra sagrado, tá? No chakra sagrado. O chakra sagrado é o quê? É energia cósmica, né? O chakra sagrado é energia cósmica. Mas ela está lá com energia cósmica. O chakra sagrado, ele atrai da natureza os elementos necessários. Onde é que os elementos necessários estão? Na energia eufemáia, né? Ela engloba em si todos os elementos orgânicos presentes no ser humano. Então, o chakra sagrado atrai a eufemáia com os elementos para preencher as formas do corpo físico. Tá certo assim? Aí o reencarne, né? Ele está reencarnando. Então, nós já vimos aí cada uma dessas energias, né? Meditem sobre tudo isso que nós estudamos, veja bem, nós estamos estudando energias e não matéria. A gente não está estudando as vitaminas, os sais minerais, nada disso. A gente está estudando energia que mantém os nossos órgãos funcionando perfeitamente. E cada órgão desse é constituído de energia, cada célula é constituída de energia. Então a gente vai estudar o princípio de tudo. Agora veja bem, é interessante que a gente entenda isso, né? E que desperte em nós, passe a ser a nossa verdade. Olha, nós somos energia, temos todas essas energias, né, em nosso organismo, funcionando cada uma na sua atribuição, não é? Então, se tudo em nós, né, é energia, então, se a gente captar isso, se a gente sentir isso, nós vamos entender o que são as doenças e as curas. Não existe doença sem cura. Veja bem, não existe doença física sem cura. Não existe, tá? Então, tudo é energia. Nós vamos estudar essa energia, vamos ver quando é que um órgão nosso fica doente e como curá-lo. Tá certo assim? Então, vamos focar nisso, nessas aulas que restam aí, né? Nós vamos ver na semana que vem as energias da alma, certo? E depois nós vamos ver doenças como o câncer, né? Tá certo? O câncer tem cura? Tem. Ah, Gilberto, e como é que ele... Energia. Ah, o câncer é o que é? Falta de energia. E a cura, recompondo a energia. Tá certo? Então, é por aí. Então, medite sobre tudo isso que nós estudamos e receba um abraço essênio e fique com Deus. E até a próxima semana, se assim Ele permitir.